Liturgia do dia 4 de agosto de 2022. Memória de São João Maria Vianney. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Ezequiel. O Senhor dirigiu a palavra dizendo: Filho do homem, nomeei-te sentinela da casa de Israel. Se ouvires uma palavra saída da minha boca, tu lhe dirigirás da minha parte. Se eu digo ao pecador, vais morrer, e tu não o exortas, e não falas para o afastar do mau caminho, para que ele possa viver, é ele, o pecador, que perecerá por causa do seu pecado. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Mas se tu avisares o pecador, e ele não se emendar da sua perversidade e má conduta, então ele morrerá por causa do seu pecado, mas tu terás salvo a tua vida. Quando o justo se desvia da justiça para fazer o mal, eu lhe preparo uma armadilha, de modo que ele morra. Porque tu não o avisaste, ele perecerá por causa do seu pecado, e ninguém recordará a justiça que ele praticou. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Se pelo contrário tu preveniste um justo para que não pecasse, e ele de fato não peca, ele viverá, porque foi advertido, e tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 50. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos malignos e de curar todas as enfermidades e doenças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória a São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. São João Maria Vianney nasceu perto da cidade de Lyon, na França, a 8 de maio de 1786. Cedo descobriu a sua vocação para o sacerdócio, mas foi excluído do seminário pela sua dificuldade nos estudos. Foi então ajudado pelo pároco de École e, com quase 30 anos, foi ordenado sacerdote em Grenoble. Em 1819, foi nomeado pároco de Ars. Permaneceu 42 anos a paroquiar a pequena aldeia, que transformou, graças à sua bondade, a pregação da palavra de Deus, a sua mortificação e a sua caridade. A sua fama espalhou-se de tal forma que gente de toda a parte o procurava para se confessar e ouvir os seus conselhos. Faleceu a 4 de agosto de 1859. Foi canonizado por Pio XI em 1925, que também o declarou padroeiro de todos os párocos. Na primeira leitura, vemos como o profeta é colocado por Deus como sentinela do seu povo para vigiar, velar e, se necessário, defendê-lo. O Senhor dá-lhe a graça de discernimento para o tornar capaz de advertir o perigo que incumbe sobre a consciência dos outros e de os alertar para a situação. A sua missão é ser a voz de Deus e terá de dar contas sobre o modo como a exerceu. O profeta corajoso, que não tem medo de alertar aqueles a quem é enviado, receberá a sua recompensa. No texto do Evangelho, no exercício do seu ministério, Jesus prega e faz milagres nas sinagogas e nas cidades e aldeias por onde passa. Ele é o primeiro missionário, que todos os outros têm de imitar. No seu ministério, o Senhor tem em conta o homem todo. Por isso ensina, prega e cura doenças e enfermidades. Sua ação dirige-se a toda a humanidade cansada, desfalecida e desorientada. É a humanidade escravizada pelo mal. É a humanidade vítima de tantos opressores. É a humanidade desorientada a qual Deus continua a enviar pastores segundo o seu coração, como o Cura d'Ars. Na vida do Santo Cura d'Ars, alguns traços podem servir de exemplo para os sacerdotes do nosso tempo. Certamente, uma época diferente daquela em que ele viveu, mas marcada em muitos aspectos pelos mesmos desafios fundamentais, humanos e espirituais. O Santo Cura d'Ars sempre manifestou a mais alta consideração pelo dom recebido. Afirmava que grandioso é o sacerdócio, só se compreende bem no céu. Mas se o compreendesse sobre a terra, morrer-se-ia, não de temor, mas de amor. Além disso, quando criança, tinha confiado à sua mãe: se eu fosse padre, conquistaria muitas almas. E assim foi. No serviço pastoral, tão simples como extraordinariamente fecundo, este anônimo pároco de uma distante aldeia do sul da França conseguiu de tal modo identificar-se com o seu ministério que se tornou, de uma maneira visivelmente reconhecível, outro Cristo, imagem do bom pastor,
que, ao contrário dos mercenários, dá a vida por suas ovelhas. A exemplo do bom pastor, ele deu a vida durante as décadas do seu serviço pastoral. Sua existência foi uma catequese viva que adquiria uma eficácia particularíssima quando as pessoas o viam celebrar a missa, deter-se em adoração diante do sacrário ou passar muitas horas no confessionário. Atualmente, os desafios da sociedade moderna não são menos exigentes do que no tempo do Santo Curadás. Talvez até se tenham tornado mais complexos. Se naquele tempo havia a ditadura do racionalismo, hoje verifica-se em muitos ambientes uma espécie de ditadura do relativismo. Ambas oferecem respostas inadequadas à justa procura do homem. O racionalismo foi inadequado porque não teve em conta os limites humanos e aspirou a elevar apenas a razão à medida de todas as coisas, transformando-as numa ideia. O relativismo contemporâneo mortifica a razão, porque de fato chega a afirmar que o ser humano não pode conhecer nada com certeza além do campo científico positivo. Hoje, como então, o homem, mendicante de significado e completude, sai em permanente busca de respostas exaustivas às questões de fundo que não cessa de se colocar. O ensinamento que a este propósito continua a transmitir o Santo Curadás é que, na base de tal empenho pastoral, o sacerdote deve cultivar uma íntima união pessoal com Cristo, fazendo-a crescer dia após dia. Só se estiver apaixonado por Cristo, o sacerdote poderá ensinar a todos esta união, esta amizade íntima com o Divino Mestre. Poderá tocar os corações das pessoas e abri-las ao amor misericordioso do Senhor. Só assim poderá infundir entusiasmo e vitalidade espiritual à comunidade que o Senhor lhe confia. Extratos de um discurso de Bento XVI, em 5 de agosto de 2009. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São João Maria Vianney e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.